Bom dia, hoje eu vou gravar uma videoaula para a disciplina de estágio supervisionado, visto que diante da pandemia do Covid-19, a gente não pôde estar indo até as escolas cumprir o nosso estágio normalmente. O tema que eu escolhi para falar foi República Velha. Vamos compreender um pouco desse período da história do Brasil. A República Velha é o período entre 1889 e 1930. O período republicano começou por meio de um golpe militar que culminou com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca. No dia seguinte à proclamação, organizou-se no Brasil um governo provisório chefiado pelo próprio Deodoro da Fonseca, que deveria dirigir o país até que fosse elaborada uma nova Constituição. Vamos entender por que foi um golpe. Além de Deodoro ter proclamado a República e ter assumido o governo provisório no dia seguinte, mesmo depois de ter sido elaborada a primeira Constituição da República Brasileira, que foi no ano de 1891, Deodoro permaneceu no poder. Essa Constituição estabelecia que o presidente da República deveria ser eleito pelo voto direto da população. Porém, Deodoro não aceitou isso e ameaçou colocar as tropas militares nas ruas a seu favor. O Congresso, temendo uma guerra, resolveu eleger Deodoro da Fonseca, juntamente com seu vice Floriano Peixoto, como primeiro presidente da República. Além disso, a transição do Império para a República se deu de modo bastante passivo em relação à participação popular. Ou seja, somente as classes dominantes, as oligarquias, naquela época participaram desse processo. A República Velha está dividida em dois períodos, República da Espada e República Oligárquica. O primeiro período da República Velha ficou conhecido como República da Espada, e foi entre 1889 e 1894, em virtude da condição militar dos dois primeiros presidentes do Brasil, que foi Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Os principais acontecimentos da República da Espada. Foi promulgada a primeira Constituição da República Brasileira, em 1891, como eu falei anteriormente. Houve a separação da Igreja e o Estado, aqui foi criado o casamento civil. A industrialização do país deu seus primeiros passos, a modernização e urbanização dos principais centros. Preocupação com questões sanitárias e de saúde, foram aplicadas as primeiras vacinas na população brasileira. Houve também dois acontecimentos importantes, a Revolta da Armada e a Revolução Federalista Gaúcha. República Oligárquica. República Oligárquica é o nome dado ao período que se inicia com o fim do governo de Floriano Peixoto, que foi no ano de 1894 e vai até 1930. Também marcado por revoltas e muita instabilidade, essa época contou com 10 presidentes diferentes. Oligarquia quer dizer governo de poucos. Na República Velha, somente alguns grupos privilegiados de latifundiários que tinham ligações com o Estado recebiam apoio dele. Nessa época, no Brasil, cada estado tinha uma oligarquia dominante. Por exemplo, na Paraíba, a oligarquia dominante era a família Neiva. No Ceará, a oligarquia dominante era os Acioles. Na Paraíba, a família Rosa e Silva, e assim por diante. As principais características da República Oligárquica. Política dos governadores. O que era a política dos governadores? Nada mais era que um acordo entre o presidente da República e as oligarquias estaduais. Ou seja, o presidente apoiava a oligarquia e a oligarquia apoiava o presidente. Esse esquema foi montado no governo de Campos Salles. Política do café com leite. Vamos compreender o que era a política do café com leite. No Brasil, naquela época, existiam duas grandes oligarquias dominantes, que era a oligarquia de São Paulo e a oligarquia de Minas. E a política do café com leite nada mais era que a alternância de poderes entre essas duas oligarquias. Ou seja, elas se reuniam e indicavam um candidato à presidência da República. E, obviamente, esse candidato sempre era eleito. Esse nome deu em virtude de São Paulo ser o maior produtor de café e Minas ter sua economia baseada na produção de leite. Por isso, política do café com leite. Nessa época também era comum a prática do coronelismo e o voto de cabresto. Lembra que a política dos governadores era uma troca de favores entre presidente e oligarquia e presidente. Então, o coronelismo era uma troca de favores entre a oligarquia, o governo estadual e o coronel. Quem era o coronel? Coronel aqui não se diz respeito à patente militar. Coronel era um grande latifundiário. O coronel controlava todo o seu eleitorado, toda aquela região, toda a cidadezinha que ele vivia. Esse coronel obrigava as pessoas a votar no seu candidato. E por que era fácil para o coronel controlar esses votos?
porque a Constituição de 1891 não estabelecia o voto secreto, ou seja, o voto era aberto. Então, era fácil essa prática, o coronel controlar o voto do seu eleitorado. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto, porque muitas vezes o coronel usava de ameaças, de repressão, para que o eleitor votasse no seu candidato. Era comum também nessa época o coronel dar festas, prometer que ia reformar a escola, a igreja, distribuir facões e enxadas para a população mais pobre. Essa prática de presentinho versus votos ficou conhecida como clientelismo eleitoral. Nessa época também, na República Oligárquica, era comum as fraudes eleitorais, principalmente pelo fato de o voto não ser secreto. Não existia urna eletrônica naquela época. Também na República Oligárquica, havia também a alta desigualdade social, ou seja, como naquela época só as classes dominantes tinham poder, só elas eram beneficiadas pelo presidente, pelos estados, só quem tinha realmente uma condição econômica melhor usufruía dos benefícios da República, da presidência da República, do presidente da República. Por isso a alta desigualdade social. Formação da burguesia industrial e urbana e do operariado, principalmente na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Houve também nessa época o tenentismo. Movimentos e revoltas sociais. Os movimentos sociais desse período foram reflexos da insatisfação de grande parte do povo brasileiro com o controle político das oligarquias e também com os problemas sociais advindos da concentração de renda, pobreza e miséria. Nessa época vão acontecer várias revoltas, como eu já falei, por conta da desigualdade social. A população mais pobre não tinha acesso a nenhum benefício, somente as oligarquias dominantes. Nessa época aconteceu o cangaço, do final do século XIX até o final da década de 1930, a Guerra de Canudos, que foi de 1896 a 1897, Revolta da Chibata, em 1910, Guerra do Contestado, em 1914, Revolta da Vacina, em 1904, e a Coluna Preste, de 1925 a 1927. Lembrando que aqui não estão citadas todas as revoltas que aconteceram na época. Existem outras revoltas que não estão citadas aqui. Presidentes da República Velha. Vamos conhecer quem foram os presidentes desse período da história do Brasil. A República Velha foi um período que 12 presidentes governaram. Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, durante a República da Espada. Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e, por último, Washington Luiz foram os 10 presidentes da República Oligárquica. Crise da República Velha. Muitos fatores contribuíram para a chegada da crise da República Velha. A queda do prestígio do café, revoltas tenentistas, avanço dos movimentos operários, crise da Bolsa de Valores de Nova York, 1929. Fim da República Velha. A quebra da Bolsa de Valores afetou diretamente a produção e o comércio de café em nosso país. Naquela época, o café era 70% da exportação brasileira. E com essa quebra da Bolsa de Valores, o café ficou sem compradores. Consequentemente, o valor do café diminuiu. A insatisfação de comerciantes e produtores do Sul se agravava cada vez mais. Os altos impostos e a falta de valorização do principal produto sulista, o charque, fizeram com que esse grupo ficasse fortemente insatisfeito. Ou seja, o Rio Grande do Sul não participava da política das oligarquias, e isso gerava um grande conflito. O Washington Luiz, o atual presidente na época, pretendia nomear outro paulista para sucedê-lo. Isso ia contra as regras da política de oligarquias e também da política do café com leite, como eu falei anteriormente, que demandava a alternância de poder entre paulistas e mineiros. O escolhido nesse caso foi Júlio Prestes. Washington Luiz escolheu um paulista ao invés de um mineiro. Isso gerou uma crise muito grande e acabou com a política das oligarquias e com a política do café com leite. O fim da República Velha. Nesse contexto, surge Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, como uma alternativa para o fim dessa política. Esse candidato, com o seu vice João Pessoa, foram apoiados até mesmo pelos mineiros. No entanto, João Pessoa foi assassinado e o poder foi tomado por Getúlio Vargas,
em um golpe de Estado que deu origem à Era Vargas. Ou seja, né, como vocês perceberam, o Washington Luiz foi contra as regras da política das oligarquias e da política do café com leite. Ao invés de indicar um candidato mineiro à presidência, indicou um paulista, Júlio Prestes. Então, os mineiros insatisfeitos, Rio Grande do Sul também estava insatisfeitos, resolveram lançar um novo candidato, que foi o Getúlio Vargas e o João Pessoa. E assim foi o fim da República Velha. Essa foi um pouco da história desse período do Brasil, a República Velha. Espero que vocês tenham entendido. E como sugestão de atividade, peço que vocês façam um texto relacionando o voto de Cabresto e a política dos governadores da Primeira República à política dos dias atuais. Esse trabalho foi feito por mim, Odenisa, e pela minha colega Marcélia Alves. Obrigada.